está animado? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse aqui comigo em Gênesis. Gênesis. Aleluia. No capítulo 1. Todo mundo achou? Gênesis capítulo 1 começa assim, no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Para por aqui, amém? Nesse texto aqui, amados, todos nós conhecemos esse texto, amém? Todo mundo aqui que ouviu alguma vez a palavra, provavelmente já deve ter tido algum contato com Gênesis capítulo 1. Amém? Que fala sobre a criação dos céus e da terra, como é que Deus criou. Amém? Mas é interessante que a palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele fala, a terra, porém, ela estava sem forma e vazia. E existia trevas, amém? Na face do abismo. E a palavra diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Nesse texto ele mostra a realidade da criação do mundo. Como Deus formou o mundo. Amém? Ele diz, olha, Deus criou o céu e criou a terra. Com o céu já estava tudo tranquilo. Ele diz, a terra, porém, ela estava sem forma e estava vazia. Ela estava sem forma e estava vazia. E a Bíblia diz que Deus viu isso e ele começou a dizer para algo que estava sem forma e vazio, aquilo que ele desejava que acontecesse ou que fosse formado. Amém? A palavra fala lá em Hebreus capítulo 11, ela começa dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E no versículo 3 ele fala, e pela fé nós entendemos que o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus, de modo que o que se vê hoje passou a existir das coisas que não apareciam. Aleluia. A Bíblia diz que pela fé, entenda, nós já ouvimos muito falar sobre fé, que fé é a certeza daquilo que nós esperamos, convicção de fatos que não se veem. E a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que o universo, ele foi formado pelo poder da palavra de Deus. De modo que o que se vê hoje passou a existir das coisas que não apareciam. A Bíblia fala que Deus criou o céu e Deus criou a terra. E a terra ela estava sem forma e estava vazia. Lá em Hebreus já fala que Deus, pela fé nós entendemos que Deus formou, criou o universo pelo poder da sua palavra. De modo que o que se vê hoje não se via naquela época, mas pelo poder da palavra de Deus, uma realidade que não estava visível passou a se formar. Eu não sei se você já começou a pegar para você. Mas a gente tem tempo ainda. Amém? O que é que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia diz que existia treva e escuridão
Mas a palavra diz que o Espírito estava por lá. Ele estava ali parando sobre as águas. E a palavra diz que Deus disse: haja luz onde existia treva, onde existia escuridão. E a Bíblia diz que Deus fez com que a luz chegasse. Aleluia. Sabe, eu não sei na sua vida se todas as coisas já estão formadas. Na minha ainda não. Tem mais alguém aqui que me acompanha? Que nem tudo está pronto? Glória a Deus, a maioria. Sabe, amados, nós precisamos entender o poder que existe na palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia afirma que todas as coisas que nós vemos hoje se tornaram manifestas, vindas de uma realidade que não se via. Vamos lá em Romanos 11 comigo? Romanos capítulo 11. Oh, glórias. Deus é bom. Perdão, Romanos não, é Hebreus. Como você estava ligado, você foi para Hebreus direto. Hebreus capítulo 11. Pela fé, versículo 3, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Para por aqui. Ele diz que o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. O universo foi formado. Preste atenção comigo aqui. Lá em Gênesis fala que a terra ela estava sem forma e vazia. E aqui fala que o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus. Então significa que existia uma realidade sem forma. Quando você fala sobre formar algo, você está falando sobre você passar a constituir algo para que uma realidade se torne manifesta. Amém? E o que é que eu estou querendo dizer isso? Porque a palavra mostra, amados, que aquilo que se vê veio a existir de coisas que não aparecem. Não de coisas que não existem. De coisas que não aparecem. O que você vê hoje no mundo, você vê mar separado de rio, você vê rocha, você vê lua, você vê sol no seu devido tempo, todas essas coisas, elas vieram a ser vistas de uma realidade que não se via, mas que existia em Deus. Porque Deus, Ele é o princípio e é o fim, e Ele é todas as coisas. Amém? E, amados, existem muitas coisas no nosso coração, na minha vida e na tua vida, que elas ainda não estão totalmente formadas. Por exemplo, uma pessoa vai fazer um projeto de um prédio, ou de um objeto, ou de uma decoração. A pessoa tem um arquiteto. A minha palavra fala que Jesus é o nosso arquiteto. Né? Então, é interessante que quando você vai construir algo, você começa daquilo que não existe. Dentro de que aspecto? Você não está vendo. Mas aquele projeto existe em algum lugar. Estou certo ou estou errado? Para quem é arquiteto ou engenheiro, já fez desenho aqui. Você, quando faz um desenho, aquele desenho já existe em você. Amém? Quando você contrata um arquiteto, você diz mais ou menos o que você quer. Aqui dali ainda não está manifesto. Aqui dali ainda não é visível. Mas passa a existir de uma realidade que está dentro. Amém? Por quê? Porque existe um projeto dentro. E aquele projeto depois passa para o computador. Até se transformar em realidade visível.
diante dos nossos olhos. E tudo na nossa vida é desse modo. E a Bíblia diz que todas as coisas foram formadas. Não existia forma, mas Deus estabeleceu forma. Para todas as coisas, pela palavra dele. A palavra de Deus é o poder de trazer forma àquilo que você tem no seu coração. Realidades que ainda estão guardadas em você. Sonhos que ainda estão guardados em você. Projetos que ninguém conhece ainda. Projetos que ainda não são visíveis. Sonhos que não se manifestaram. Realidades que só você conhece. A palavra diz, aleluia, que ele nos deu o poder em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, hoje habita em mim e habita em você. E esse poder é aquele poder que formou o céu e a terra. Então existe um poder em mim e em você para dar forma aos meus sonhos e aos teus sonhos, aos meus projetos e aos teus projetos. E esse poder é a palavra de Deus. Aleluia. Mas sabe, muitas vezes algumas coisas não têm acontecido na nossa vida e nós não entendemos o porquê. Nós conhecemos a palavra, temos sonhos, temos projetos e alguns desses projetos parecem que estão tão distantes. Não é verdade? Só na minha vida já aconteceu isso? Você olha assim, rapaz, eu sei que o que eu ouço é verdade, né? O que estão dizendo para mim é verdade, eu sei que o que eu leio também é verdade. Mas esses projetos parecem que estão muito distantes. Eu estava meditando sobre isso. E a palavra diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que a bem utiliza, comerá do seu fruto. A vida e a morte estão no poder da língua. Veja que interessante. A Bíblia fala que disse Deus e ouve. Deus não escreveu e ouve. Deus disse e ouve. Ele falou e aconteceu. E a Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder desse pequeno membro. E quem bem a utiliza, come do seu fruto, realiza os seus projetos. Por quê? Porque o poder de Deus está dentro de mim e está dentro de você. E quando nós o acionamos, agora nós só podemos acioná-lo através da nossa língua. Por isso que nós somos tão estimulados aqui, amados, a falar. Porque crente calado é crente derrotado. Sabe, você pode até escrever, como muitas pessoas fazem, no final do ano. As metas de 2019, se você fizer em dezembro desse ano. Você pode até escrever. E elas podem ficar lá até 2020. E nenhuma delas serem cumpridas. Vai exigir um esforço? Sim. Nós precisamos agir com os nossos membros. Se for questão de projetos que envolvam estudo, precisamos estudar. Amém? Se for projetos que envolvam dinheiro, precisamos trabalhar. Mas todas essas coisas nós geramos no mundo espiritual. Lembra? Porque todas as coisas elas vieram a existir de coisas que não apareciam. E não de coisas que não existiam. O mundo, é engraçado que a palavra fala que desde antes da criação do mundo, Deus já tinha me visto, já tinha te visto. Veja bem, nada tinha sido criado ainda. A terra não havia sido criada. O universo não tinha sido formado. Mas Deus já tinha o projeto da nossa vida desenhado nele. A Bíblia diz que ele já tinha todos os nossos dias escritos no livro dele. E a Bíblia fala que a respeito de cada um desses dias ele tinha determinado coisas. Bênçãos para a nossa vida, coisas acontecendo que nos beneficiassem, que evidenciassem a vida dele em nós.
Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia mostra que Deus precisou dizer, façamos nós o homem. Deus não só escreveu, já que está escrito a respeito de todo mundo, fica aqui, né? Eles vão sair desse livro. Essas tintas vão se transformar em pessoas, em histórias. Não. A palavra diz que disse Deus. Depois que ele fez todas as coisas, ele ainda disse mais uma. Façamos, pois, o homem. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e fez Deus o homem, conforme ele disse. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes algumas coisas não têm acontecido na nossa vida, porque nós estamos calados. Porque nós não estamos falando aquilo que nós desejamos. Mas sabe por que muitas vezes não estamos falando aquilo que nós desejamos? Vem aqui comigo em Romanos, no capítulo 12. Oh, glórias. Romanos 12. Todo mundo abriu? Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Para por aqui. Eu não quero falar do contexto bíblico dessa história aqui. Mas é interessante que Paulo diz o seguinte: eu quero dizer a vocês que vocês não pensem sobre vocês além do que convém. Ele fala, pense com moderação. Mas ele utiliza uma medida. Ele começa falando, olha, pense com moderação a respeito de você. Quando nós falamos não pensar além, envolve tanto não se achar demais, como além daquilo que foi estabelecido para Deus, para que você pense a respeito de você mesmo. Isso vai para cima e vai para baixo. Amém? E aqui ele fala, antes pense com moderação. Mas como é essa moderação? Segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Entenda, muitas vezes nós estamos calados porque nós não estamos pensando a respeito de nós segundo a medida de fé que Deus derramou em nosso coração. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A palavra fala lá em Mateus que se nos foi dado, ou se existir uma fé como um grão de mostarda, você dirá para o monte, ergue-te e lança-te ao mar. E assim ele fará. Uma fé como um grão de mostarda. Uma fé pequenininha. Quase invisível. Se você tiver essa fé, e você compreender que tem essa fé, ainda assim, você pode dizer para o monte se erguer, e sair da sua frente, ser lançado em outro lugar, e assim será. E Paulo diz, olha, pense a respeito de vocês segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Existe fé no nosso coração. Existe uma medida de fé que Deus colocou em nós. E eu vou te dizer uma coisa, mas muitas vezes você pode pensar que a sua fé é pequena. Você pode pensar que você não vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Mas se você pegar a menor fé que existir, ainda assim, se você não duvidar no seu coração, você é capaz de remover montanhas. Que bom que você ficou muito feliz com isso. Eu me alegro porque eu posso remover montanhas. E graças a Deus que a minha fé está crescendo, não é mais do tamanho de um grão de mostarda. Amém? O que é que eu estou querendo dizer com isso, amados? Que nós não podemos nos enxergar aquém nem além daquilo que Deus diz que nós devemos nos enxergar. Por isso que tudo aquilo que Deus escreveu a meu respeito e ao teu respeito, se nós depositarmos fé no nosso coração, crendo que
Como Deus formou o mundo segundo o poder da sua palavra, assim também nós, que temos o poder da palavra de Deus em nosso coração, podemos formar toda a realidade que nós desejarmos. O que é que você não tem ainda? O que é que ainda está vazio e sem forma na tua vida? O que é que está vazio e sem forma na tua vida? Deve haver alguma coisa. Senão é aquela oração que você já sabe. Amém? Para partir para o lugar melhor. Amém? Mas deve haver alguma coisa e existe algo na minha vida e na tua vida que ainda está vazio e ainda está sem forma. Não seja religioso, achando que eu estou dizendo que Deus não realizou tudo em Cristo Jesus. Gabriela, já está tudo feito. Amados, já está tudo feito na sua vida e concretizado, manifesto. Na minha também não. E o que é que eu faço? Assim como disse Deus, haja luz e houve luz, agora Ele estabeleceu para mim e para você dizermos, haja luz onde existe trevas. E a luz se manifestar onde hoje existe trevas. Que forma você quer para a sua vida? Qual é a forma da sua vida? Qual é o desenho da sua vida? Tudo tem forma. Todas as coisas possuem uma forma. Seja líquida, gasosa, qualquer coisa, existe uma forma. E a Bíblia diz que Deus formou pelo poder da palavra dele. Eu e você precisamos formar realidades. Precisamos trazer a manifestação de coisas que existem, mas ainda não são visíveis. E muitas vezes, amada, a pessoa está passando um perrengue financeiro. Um perrengue financeiro. E está calado. Por quê? Porque não está se vendo a luz da fé que Deus já depositou. Que fé é essa? Que você pode dizer para o perrengue financeiro, lança-te daqui. E esse lugar passar a haver abundância. Existir abundância. Sabe, mas nós precisamos dizer para as realidades como nós queremos que elas sejam. Eu falei aqui domingo passado, de manhã, eu disse, olha, toda a realidade, ela se apresenta como ela deseja ser vista. Não às vezes como de fato ela é. Como você vê a realidade da sua vida? A Bíblia diz que assim como o homem se vê, se enxerga, assim ele se porta, assim ele é, assim ele se conduz. Aleluia. Deus tem coisas maravilhosas, Deus já falou coisas no teu coração. Algumas delas já aconteceram, outras podem estar acontecendo e outras parecem que estão distantes. Existem sim coisas que parecem estar distantes. Se nós negarmos isso, nós não vamos chegar nessas coisas. Agora, a fé chama a existência. De que forma? Falando. Porque a Bíblia diz que disse Deus, haja. Disse Deus, haja. Em cima de cada realidade que ele via, ele disse, haja o que eu quero que aconteça. Ei, nós precisamos abrir a nossa boca e dizer para o mundo espiritual aquilo que nós queremos que aconteça, que se manifeste. Ei, realidade, eu não estou vendo. Ainda não se manifestou, mas me ouça. É assim, assim e assim que eu quero, e é assim, assim e assim que será. Aleluia! Às vezes você está liso, naturalmente falando. Às vezes não tem R$1 no bolso. Como você se vê? Quando você está sem dinheiro no bolso? Você se vê como quem está sem dinheiro no bolso?
Você se vê como quem está devendo? Como quem é um devedor? Ou você se vê como uma pessoa que tem suas contas pagas? Mesmo aquela realidade ainda não estando visível. Aleluia, amados. Deus conquistou sim todas as coisas em Cristo Jesus. Mas a manifestação vai depender da minha fé e da tua fé. E a Bíblia fala que nós falamos daquilo que está cheio no nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio de fé, a fé ela vai fazer com que essas coisas que Deus já alcançou em Cristo Jesus, para mim e para você, se manifestem. E você pode dizer, Gabriela, é meio complicado, porque questão de dinheiro envolve trabalho, e às vezes pode ser que o meu trabalho, naturalmente falando, já me dê uma perspectiva ruim. Eu vou crer que cai do céu? Não sei, amado, como vai ser a sua fé. Eu sei que dinheiro não cai do céu. Mas dinheiro sai de conta, sai de bolso, sai de mãos. E o que mais existe no mundo é conta, é mão, é bolso, é bolsa, é carteira. E Deus conhece todos os corações, e a palavra fala que Deus inclina o coração dos reis para favorecer o seu povo, porque Ele não pode inclinar o coração de pessoas para me favorecer e para te favorecer. Agora nós precisamos crer nisso e declarar. Pai, eu declaro, Senhor, tudo a respeito de hoje, favorecendo para que eu seja bem-sucedida e bem-sucedido em todas as coisas. De pessoa que você precisa para te colocar em determinados lugares, determine que essas pessoas aparecerão. Porque eu vou te dizer uma coisa, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Deus estabelece conexões, Deus estabelece contatos que vão te levar aonde você deseja tanto ir. Eita! E você precisa declarar que essas pessoas apareçam. Senhor, você já estabeleceu, agora eu trago a manifestação dessas pessoas, para que elas me favoreçam. E quando elas chegarem, não trate com interesse. Honre essas pessoas. Amém? Mas saiba que a tua fé, por causa da tua voz, da tua boca, trouxe aquilo à manifestação. Aleluia. Rapaz, como nós precisamos de pessoas. Como nós não conseguimos chegar a lugar nenhum sozinhos. Eita. E eu estava conversando com o líder do louvor ontem. E foi engraçado que nós falamos como Deus utiliza pessoas que às vezes nós nem imaginamos para nos abençoar. E às vezes nós estamos orando por aquela pessoa que nós acreditamos que seja a mais viável para sermos abençoados. Mas, amado, não tem problema não. Amado, não tem problema você pensar que vai ser aquela pessoa. O problema é você não falar para ela aparecer. Agora Deus vai te surpreender. Deus, na maioria das vezes, vai chamar outra pessoa. Amém? Aí vem aquela pessoa que você menos espera. Que você nem gostava muito. Que você pode até já ter falado dela. Aí Deus quebra a gente. Pelo amor de Deus, eu não estou falando para quem está ouvindo na gravação que Deus quebra a perna, essas coisas. Estou falando que Deus quebra o nosso coração, que às vezes parece estar duro. Amém? Oh, aleluia. A igreja toda concordou comigo. Então, amados, aí Deus vem e toca o nosso coração e mostra, ei, olha quem eu trouxe para te abençoar. Olha quem eu trouxe para ajudar você a se reerguer. Aleluia. Aleluia. Amados, foi dito que esse ano seria um ano de colheita. Eu não sei se você lembra, eu estou bem lembrada. Aleluia. E estou sempre declarando para que eu não me esqueça. Mas a palavra fala que o agricultor, ele rega. Para que haja colheita, precisa de água. Senão a semente morre. E olha a água aqui. Olha por onde vem a água. Aleluia. Quais são as sementes? Aleluia. Senhor, você disse que eu iria para aquele lugar.
E eu declaro no nome de Jesus. Se é falta de dinheiro, rapaz, você está falando e está servindo ao dono do ouro e da prata. Então, eu acredito que não é problema. E você pode ver o euro, o dólar, o tudo, todas as moedas aumentando. E o real desvalorizando. Eita, aí é que é o momento da fé. Aleluia. É o momento de nós formarmos o futuro que nós desejamos. E nós começamos a declarar. Pai, eu te agradeço porque não é segundo a variação econômica, a mudança econômica de uma nação que eu vou realizar aquilo que você deseja para mim. Mas é segundo as suas riquezas em glória, não segundo a riqueza do Brasil, não segundo a riqueza do dólar, não segundo a riqueza do euro, da libra, da moeda que for. Eu vou realizar os planos que Deus tem para mim, você vai realizar tudo aquilo que Deus tem para você, segundo as riquezas dele, em glória. Aleluia. Eita glória. E às vezes está com problema na família. Num casamento, com um filho. Na amizade que você tem. Alguma coisa se desfez. O que é que você faz? Você fica calado? Existe um poder formador dentro de você. O que é que nós fazemos? Formamos a realidade que nós desejamos. Falando exatamente. Pai, eu creio em restauração. E eu declaro restauração nessa família. Eu declaro restauração na minha vida. Eu declaro restauração nas minhas finanças. Eu declaro restauração nas minhas emoções. Eu declaro restauração no meu corpo. Aleluia. E você começa a falar. Por quê? Porque você começa a agir e se ver segundo a medida de fé que existe em você. E quando o problema vier, você lembra, amado, que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim você poderia colocar esse problema para correr. Aleluia. Nós precisamos alcançar coisas em Deus. E coisas que já estão reservadas nele precisam chegar à existência. Precisam se manifestar. E eu vou dizer uma coisa, depende de mim, depende de você. Deus já deixou tudo pronto. Tudo pronto. Pai, eu quero casar, mas não tenho dinheiro para casar. Oxi, conversou com a pessoa certa. Não foi? Deus sabe que você não tem dinheiro, amado, no seu bolso e na sua conta. Agora, quem vai trazer o dinheiro para o seu bolso, para a sua conta? Deus, através do poder que eu e você acionamos. E você começa a chamar a existência. Pai, eu quero um emprego assim, assim e assim. Senhor, eu declaro as portas do céu literalmente se abrindo, as janelas do céu se abrindo e me abençoando. Porque a palavra fala, mas que Deus abrirá as janelas dos céus. As portas que existem lá serão abertas para abençoar você e a mim. Isso não envolve apenas bênção financeira. Porque são todas as bênçãos em Cristo Jesus. Dinheiro é apenas uma delas. Aleluia. É paz que está faltando? Chame a existência essa paz porque ela já existe no mundo espiritual. Está existindo tormento no momento. É uma realidade? Sim, é uma realidade, mas existe outra realidade. Que não está manifesta. E quem vai manifestá-la? Eu e você. Através do poder que existe em nós. E desse pequeno membro que é tão poderoso. Que é a nossa língua. E nós vamos utilizá-la da forma correta e comeremos do seu fruto. Aleluia. Sabe, amados, é muito interessante. Eu estava pensando sobre esse assunto. Quando eu vi essa questão, verdade, de arquiteto, eu fiquei pensando, como pode uma pessoa imaginar tanta coisa? E você vai olhar aquela maquetezinha ou aqueles projetos que fazem para mostrar... Como é que chama aquilo? Maria Paula. Hã? Perspectiva, o quê? 3D.
A arquiteta ali falou, Maria Paula, se quem precisar de uma perspectiva 3D. Antigamente não existia essa questão do 3D. Né? Era planta. Misericórdia. Estou me expondo aqui. Eu sou da época da planta ainda. Amém? Sei que não parece, mas... Sabe, gente, é interessante. Existe um projeto, uma perspectiva em 3D. Mas ainda não está concretizado. Mas ela existe. E nós precisamos chamar a existência. E nós precisamos nos lembrar. Colocar em 3D. Colocar em 3D. 3D parece muito real. É mais real do que o papel. 3D você consegue visualizar melhor. Eita, já me vejo entrando ali por aquele cômodo. Eita, já me vejo entrando ali por aquela nação. Eita, Senhor, já me vejo entrando naquela porta daquele trabalho. E você precisa ver aquilo em 3D. O Espírito Santo vai trazer à nossa memória aquilo que nós precisamos nos lembrar e abrir os olhos do nosso entendimento para que nós possamos enxergar no mundo espiritual. Aleluia. Para que nós possamos enxergar no mundo espiritual. Diga, é no espiritual. Aleluia. Se precisar, escreve também. Para que você volte sempre lá e leia. E não esqueça. Coloca nas paredes do teu quarto, dos guarda-roupas. Coloca na geladeira, se você vai muito nela. Eita, glória. Ah, mas todo mundo vai na geladeira. Porque não entendi porque riram. Amém? Coloca lá escrito bem grande. É assim que eu quero. E você, toda vez que olhar aquele papel, você lê o que você quer. E você começa a declarar, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Aleluia. E às vezes a tristeza parece voltar. Aí você diz, ei, mas a palavra fala que até a tristeza, ela salta de alegria na presença de Deus. E Deus está em mim. E se Deus está em mim, a tristeza vai ter que saltar comigo. Aleluia. Aleluia. Gabriela, não houve aumento de salário, né, considerável. Mas os produtos, eles estão aumentando nas prateleiras. Ei, quem disse que você compra a sua feira com o seu salário? Gabriela, pelo amor de Deus, é com que moeda? É a moeda da fé. Aleluia. E você vai lá para o supermercado. E você crê que você vai sair com tudo que você deseja. Não estou dizendo que você vai fazer loucura. Amém? Sair legalmente com tudo que você deseja. Nem querer deixar fiado. Amém? Mas Deus, Ele faz multiplicar. Porque a palavra fala que Ele dá semente ao que semeia. Ele faz com que essa semente multiplique. E você diz, Senhor, amém. Vai dar para tudo. Vai dar para tudo. Pega os boletos todos. Ei, gente, não tem medo de boleto, não. Eita, tocou o coração que eu sei, porque tem gente com medo de boleto. Chega o boleto, ai meu Deus do céu. A fatura do cartão, não estoura o teu cartão. Tenha sabedoria. Amém? Mas quando chegar a fatura do cartão, chegarem os boletos, a conta de energia, a conta de gás, a conta do telefone, a fatura do cartão de crédito, a fatura de tudo que tiver, coloca na mesa. Não foge não daquele dali. Começa a declarar a cada fatura. Ei, eu declaro você sendo paga segundo as riquezas de Deus.
E automaticamente você muitas vezes vai precisar dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu não farei mais esse boleto. Eu não farei mais essa dívida. E você começa a declarar controle financeiro. Pai, eu te agradeço porque eu não preciso comprar tudo que eu vejo. Eita, agora ficou na parte, né? Mais agradável, né? Porque comprar tudo que vê é muito bom, né? Mas pagar é necessário. E você e eu precisamos ser prudentes. E nós podemos ir ao shopping e não comprar tudo que nós vemos se isso for nos endividar. E você faz o quê? Você não deixa de ir para o shopping. Amado, não deixa de ir para o shopping. Com medo de comprar. Rapaz, eu não vou, porque assim, se eu for, já sei o que vai acontecer. E se tiver em promoção, mesmo que eu não tenha, parece que eu tenho. E eu vou lá e compro. Tem gente que é assim, não é? Adoram promoção. Aí o que é que você faz? Quando você olhar a promoção, você diz para ela: ei, eu não vou comprar você só porque está em promoção. Mas, Gabriela, eu queria tanto esse sapato. Mulher, né? Eu queria tanto esse sapato. Você está com dinheiro no seu bolso? Chama a primeira manifestação de dinheiro. Aí depois, que é melhor, amados, comprar na promoção ou comprar no preço que vale? Ficaram em dúvida, vou ajudar você a esclarecer essa dúvida. É engraçado, mas quando nós procuramos promoção, não significa que promoção não é bênção. Amém? Não significa que algumas diminuições de preço não possam te abençoar. Mas é melhor você ter dinheiro para comprar o preço da coisa. Porque significa que você tem dinheiro. E você não deve correr atrás da promoção. Agora, se acontecer e você tiver com dinheiro, melhor ainda porque sobra. Tranquilo. Mas o que é que nós fazemos? Nós chamamos à existência as realidades que nós desejamos. Através da nossa boca. É controle, mas nós precisamos ser sensatos, moderados, termos controle. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos agir na loucura, acreditando que estamos agindo em fé. E você pode comprar um monte de coisa. Por exemplo, questão de dinheiro mesmo, que pega muita gente. Você pode comprar um monte de coisa, acreditando que Deus é contigo para pagar. A Bíblia diz: ei, pense sobre você com moderação. Segundo a medida de fé que você tem. Mas o irmãozinho comprou tal coisa. Eu vou ter que comprar, porque é a marca da moda. Não é? Já tiveram várias marcas. O jacaré, a outra que era aquela florzinha. Vou falar os nomes para não fazer o merchan, né? Mas sabe, nós não precisamos andar segundo o curso do mundo. Nós precisamos chamar a nossa vida sensatez, prudência. Amém? Porque o evangelho é para todas as áreas da nossa vida. Mas lembra, a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje habita em mim e em você. E esse poder foi aquele que fez com que Deus formasse o universo através da sua palavra, através daquilo que ele estava falando. E a Bíblia diz que pela fé nós podemos realizar todas as coisas naquele que nós cremos. Agora precisamos falar. Por isso nós temos falado tanto sobre oração aqui. Temos pedido tanto e temos ajudado tanto uns aos outros a clamarmos por nação, a orarmos uns pelos outros, a orarmos por nós mesmos. Porque nós estamos chamando à existência uma realidade que nós temos em Deus. Qual é a realidade? Sabe, é interessante, vou dar um testemunho aqui, né? É interessante que lá na rua nunca teve muito esgoto. Mas parece que resolveu brotar esgoto na rua. E, rapaz, é muito ruim ter um esgoto na frente da sua casa. Quem acha? Não se acostume com o esgoto. Amém?
E eu olhando aquilo dali, rapaz, mas Gabriela, você vai de carro e sai de carro. Tá, mas é ruim. Não é higiênico, transmite doença. Porque esgoto, esgoto é lixo, é tudo que não presta. E deve estar embaixo, não deve estar na superfície. E Deus falou, comece a chamar a existência. Como é que você vê essa rua? Aí você pode pensar, mas os políticos não veem como eu vejo. Os políticos veem de um modo diferente. Veem de um modo monetário. Rentável ou não. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa. A palavra fala que o poder formador do universo habita em mim e habita em você. E a Bíblia diz que Deus, Ele fez de onde existia trevas haver luz. E esgoto é coisa pequena para Deus. Calçamento é coisa pequena para Deus. Tudo na nossa vida pode ser mudado através da nossa confissão. Através da nossa confissão. Não olhe as circunstâncias como elas se apresentam para você. Vou repetir. Não olhe as circunstâncias como elas estão se apresentando para você. Não olhe as circunstâncias como elas estão se apresentando para você, Robson. Intervenha nas circunstâncias. Você apresenta para ela o projeto que você tem. Apresente para ela o projeto que você tem. Aleluia. Se veja, amados, como Deus te vê. Não se veja aquém nem além daquilo que Deus estabeleceu para que você fosse. Ei, eu estava pensando hoje como Deus nos ama. Amados, Deus nos ama tanto porque não existe nada tão poderoso ou criativo quanto o poder da palavra de Deus. Não existe nada mais poderoso ou criativo do que a palavra de Deus. Não existe nada mais poderoso nem criativo quanto a palavra de Deus. Nada é mais poderoso ou criativo do que a palavra de Deus. É criatividade que precisa? Ei, chama o arquiteto dos arquitetos. Chama o criador dos criadores. Pai, a palavra mostra que eu tenho a tua mente. Você começa a declarar, eu tenho a mente de Cristo. Eu resolvo pensar segundo Ele. Eu tenho o Espírito que habita em mim e me ensina a respeito de todas as coisas. Robson, você vai precisar do Espírito Santo lhe ensinando coisas. Mas você já tem esse Espírito. E você vai se encontrar diante de coisas, de situações, pode ser de obras. Eu não sei a realidade que é. E você vai dizer, eu preciso da ajuda do Espírito. Porque senão eu vou ter que passar para outra pessoa. Mas o Espírito está com você. E o Espírito vai te dizer, é desse jeito. Chama tal pessoa para te ajudar. Faz isso daqui e vai ser bem sucedido. E assim é comigo e assim é com você. Pai, eu preciso saber o que é que eu faço. Você sabe todas as coisas, Espírito Santo. A palavra diz que você me ensina isso também. Eu declaro você me ensinando, me trazendo clareza. Eu declaro os olhos do meu entendimento abertos para que eu possa enxergar a solução, porque ela existe. Eita, Pai, qual é a saída? Qual é por onde eu devo ir? Como eu devo me proceder? Chamando a existência, clareza, discernimento. Aleluia. E antes de você sair de casa amanhã, você já declara como vai ser o seu dia. Como é que você quer a segunda? Aquele dia cansativo, lembrando do domingo? Ou lembrando do sábado, querendo que eles voltem?
Ei, a segunda foi preparada por Deus também. E o modo como nós vamos passar por ela vai depender daquilo que nós declaramos sobre ela. Não passa pela semana desejando que a sexta chegue. Vive cada um dos dias que Deus tem para você, porque, amados, a palavra fala que Ele escreveu coisas em todos esses dias. É bom nós não pularmos aquilo que Deus escreveu para nós. Não pula os dias. Mesmo que você deseje que chegue a sexta, não deseje não viver a segunda. Aleluia. E você começa a declarar, minha segunda vai ser assim. Aquele problema que eu não estava conseguindo resolver vai ser hoje. Pai, vai ser hoje que você vai me dar clareza. Vai ser hoje que você vai me apresentar pessoas. Vai ser hoje que eu vou conhecer pessoas, vou conhecer uma realidade diferente. E você está indo para o mesmo lugar. Mas Deus conhece o endereço. Deus sabe o caminho. E você começa a declarar. 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 Não deixa de falar. Fala para o teu ouvido ouvir. Fala para as circunstâncias ouvirem. Fala para o mundo espiritual como você quer que ele seja. Sabe, o mundo espiritual tem uma voz. E você pode chamar ele para conversar, para falar o que você quer para ele. E você pode dizer, ei, você está me ouvindo. Realidade, você está me ouvindo. Eu vou te apresentar uma realidade maior do que a sua. E você vai ter que se submeter à realidade que eu quero. É timidez. Ei, a palavra fala que Deus tirou esse espírito de timidez. Aleluia. Antigamente eu era capaz de entrar mudo e sair calada de um lugar. Só para não ser vista. E eu perdi muitas coisas por causa disso. Muitas coisas eu perdi por causa disso. Questão de contatos, de lugares que eu poderia ter ido, coisas que eu poderia ter vivido. Por quê? Porque entrei mudo e saí calada, com vergonha de falar. Depois eu entendi que Deus tirou a timidez. Mas quem precisava dizer para a timidez era eu. E eu comecei a falar a timidez. Ei, Deus não me deu o espírito de timidez. Mas foi de ousadia. Eu vou entrar, vou conversar com as pessoas e vou sair com aquilo que o ambiente tem para me oferecer. Aleluia. Não entra mudo e sai calado da igreja. Deus pode te surpreender e muitas vezes pode não ser pela pregação. Pode ser através do teu irmão que está do teu lado, você vai conversar ali tomando café daqui a pouco. Amém. E aquela pessoa pode falar algo para você, fazer algo por você, porque passou a saber a tua realidade. Aleluia. E nós vamos sendo transformados. Sendo transformados. Dificuldades, fala para a dificuldade. Fala para... Eu estou sendo repetitiva, mas porque nós precisamos falar. Agora fale, crendo naquilo que você está falando. Eu não esqueço, o pastor Gleison falou aqui, naquele primeiro dia, sobre o clamor. Por exemplo, você não clama desse jeito, né? Aquela tranquilidade assim. E tal. Não fala para a circunstância assim. Circunstância, se você quiser sair, fica à vontade. Se não quiser, também a gente convive. Porque às vezes nós estamos falando, mas nós estamos dizendo isso. Circunstância, saia. Mas a gente está dizendo para ela, na verdade, fica por aqui que está tranquilo, eu vou administrar. Mas, Gabriela, Deus não é surdo, o diabo também não. Mas Deus também não fica irritado facilmente. Deus não tem problema com grito. Não é?
Deus não é aquele velho ranzinza que não gosta de barulho. Não é? Deus não é aquela pessoa que, eu não gosto de barulho. O culto podia ser aquele, o pregador podia falar baixinho, porque eu ouço muito bem. Existem circunstâncias que requerem voz alta. Porque elas não estão gritando para você? Existe alguma circunstância gritando para você que ela está dominando? Grite para ela também. Grite para a circunstância também. Aleluia. Às vezes é aquela dor pontuda. Aquele incômodo forte. Está forte. O que é que você faz? Por favor, saia. Se retire, viu? Ela vai continuar gritando para você. Mas ela vai acreditar que precisa sair quando você acreditar que pode removê-la. E você começa a falar, ei, segundo as pisaduras de Jesus, eu fui sarado e ele levou toda dor, toda enfermidade, dor. Eu declaro que você saia. Você está me ouvindo bem e eu declaro você se retirando do meu corpo, porque você não tem autoridade para me tocar. E às vezes a dor pode vir no outro dia e você fala de novo para ela. E você diz, dor, você está me ouvindo. Eu declaro que você saia. Mas Gabriel, o médico disse que seria assim por um tempo. Quem diz como tem que ser sou eu e você. Quem diz como tem que ser sou eu e você. O médico falou segundo o que ele estudou para falar. Nós falamos segundo aquilo que nós estudamos para falar. Isso daqui fala que mesmo que a voz do médico seja verdadeira, a voz de Deus é maior. E a Bíblia diz que mesmo que o médico esteja falando a verdade, que ele seja mentiroso e Deus verdadeiro. Porque a Bíblia fala que segundo as pisaduras dele, em Cristo Jesus nós somos sarados, somos curados. Fomos feitos para não andar com dor, para não andar com deficiência, para não andar com escassez, com falta. E a falta pode bater na sua porta e você diz para ele, ei, eu declaro a finança chegando, eu declaro a provisão chegando. Aleluia. E está chegando aquele momento, você não sabe a solução, naturalmente falando, você declara aquilo dali através do Espírito. Você chama aquela realidade que existe em Deus. A manifestação na tua vida. Deixa como estava antes. Aleluia. E você chama a existência. Aleluia. Você tem alguma coisa para resolver? Existe alguém aqui com alguma coisa para resolver? Eu não vou chamar você aqui não. Existe alguém aqui? Levante a mão. Existe alguém aqui que tem alguma coisa para resolver que ainda não foi resolvida? Quem vai resolver? Através de quem? Ei, Deus vai resolver isso através de você.